Bom, pessoal, a gente continua, né, nesse segundo vídeo. A gente está ministrando dentro do discipulado de primeiros passos, tá? Esse discipulado é para novos convertidos e também para pessoas que estão na caminhada para fazer uma reciclagem, para aprenderem mais da palavra de Deus, tá bom? Bom, no último vídeo nós estávamos falando sobre o tópico 4 da lição 2, o Espírito Santo transforma a sua vida, tá? Mas antes, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, para clicar ali, se inscrever e dar um okzinho pra gente, tá bom? É muito importante para nós. Então, gente, a gente estava falando sobre o Espírito Santo ajuda você a entender a palavra de Deus. E estávamos justamente no livro de Salmos, capítulo 119, no versículo 11, que diz assim, ó: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O discipulado diz assim, ó, faz a pergunta: por que devemos guardar a palavra de Deus em nossos corações? Para não pecar, para evitar o pecado. E isso acontece a partir do momento que eu conheço, eu leio a Bíblia para entender a vontade de Deus. A Bíblia fala, gente, que a gente peca por falta de conhecimento, por falta de ler a palavra. Tá bom? Bom, continuando, abra agora a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, no versículo 4, e também um outro versículo, Lucas, capítulo 21, versículo 33. Então vamos lá. Mateus capítulo 4, verso 4, diz assim, ó: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não precisamos só de pão, ou seja, de comida, para alimentar a nossa barriga. Mas precisamos, gente, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque a gente precisa alimentar aqui o nosso cérebro. Se a gente não alimentar isso aqui com a palavra, de uma certa forma a gente vai estar dando um alimento. E um alimento que não é de Deus. É um alimento que o mundo oferece. E aí a gente já sabe, porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Por isso da importância de você que está começando no Evangelho agora, entender que você precisa ler a palavra diariamente, todos os dias. Você precisa orar todos os dias. Você tem que criar uma rotina de oração e de leitura da palavra. Livro de Lucas, no capítulo 21, no versículo 33, vamos abrir? Lucas, capítulo 21, verso 33. A palavra de Deus diz assim, ó, Lucas 21, deixa eu colocar aqui, pronto, versículo 33. Versículo 33, a Bíblia fala assim para nós, ó: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passa. Ela é a verdade, ela é a vida. Amém? E a gente precisa, como cristão, ter relacionamento, intimidade com a palavra. Ter intimidade com Deus. Entende agora? Abra sua Bíblia também no livro de João. Livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Vamos lá. João, deixa eu ver aqui, pronto. Capítulo 8, verso 31 e 32. A palavra de Deus diz assim, ó. João 8, verso 31 e 32. Jesus dizia: Pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra de Deus, gente, é a verdade. O que a verdade faz para nós? É o texto que nós lemos. Ele faz com que nós conheçamos a vontade de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade, que é a vontade de Deus, te liberta. Agora, uma coisa que é interessante, que eu quero pontuar aqui com vocês, é entender que Deus, como Pai, essa verdade que ele fala aqui nessa palavra, é um confronto. Ou seja, porque você está acostumado com um mundo descompromissado, um mundo que tudo é fácil. Fácil que eu digo o seguinte, a questão de caráter, a questão de postura. E aí quando você vem para Jesus, você sente, você sabe que o Espírito Santo está dentro de você, você precisa também entender o que a vontade de Deus, através da palavra, tem para a sua vida. E essa verdade confronta. Vamos continuar lendo? Abre aí sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, primeiro. Vamos lá. Tiago 1, versículo 22. Abre a sua Bíblia aí. Tiago, capítulo 1, no versículo 22. Vamos lá, eu estou aqui procurando. Tiago 1. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Faça isso, você está aprendendo. É isso mesmo, pastor. Às vezes dá trabalho? Dá trabalho. A Bíblia, a gente mesmo que está há muitos anos, aí a gente às vezes tem trabalho de achar, tá? Tiago 1, verso 22. Já achei. A palavra de Deus diz assim, ó. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, não devemos ser somente ouvintes da palavra de Deus, mas também e principalmente cumpridores, praticantes da palavra. Amém? João capítulo 14, no versículo 26. Vamos lá. João capítulo 14, no versículo 26. Olha só o que a palavra de Deus fala para nós. João 14, 26. A Bíblia diz assim, ó. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Muitas vezes não entendemos a palavra de Deus. Quem foi enviado pelo Pai para nos ensinar todas as coisas que o Filho nos ensinou? Quem foi? A resposta está aqui. O Espírito Santo. Então, aquela palavra que você eventualmente não consegue entender, não precisa ficar estressado, chateado. Não. Ora, faz oração, fala assim, Espírito Santo, eu quero entender essa palavra. Espírito Santo, me ensina, me mostra. E aí tenha certeza, Ele vai te mostrar. Se eventualmente você orar e for ler novamente e você não entender, no outro dia, quando você for meditar, tenha certeza que quando você ler, o Espírito Santo vai te mostrar. Tá bom? Vamos lá. O 5º subtítulo. O pecado, ele entristece o Espírito Santo. Vamos entender isso aqui. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30 ao 32. Efésios capítulo 4, no versículo 30 ao versículo 32 e 1 Tessalonicenses 5,19, tá? Então vamos ler primeiro Efésios 4, versículos 30
a 32. A palavra de Deus diz assim, ó: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, não devemos, irmãos, entristecer ou apagar o Espírito Santo de Deus com pecado em nossas vidas. Gente, a palavra de Deus está dizendo, orientando para nós, não entristeça o Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Entende, gente? Quando a gente peca, a gente sente logo uma tristeza. Na realidade, essa tristeza é o Espírito Santo triste. E aí, você pensa, pastor, como é que eu posso evitar? Lendo a palavra, fugindo da aparência do mal. 1 Tessalonicenses, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5,19. Vamos ver, vamos abrir a palavra. Lembrando que 1 Tessalonicenses é no Novo Testamento, tá, gente? 1 Tessalonicenses 5,19. A palavra de Deus diz assim, ó. Vamos ler aqui. Não extingais o Espírito, ou seja, não mate o Espírito. A gente extinga, mata o Espírito, quando a gente mesmo caminhando no Evangelho, na igreja, a gente continua com as práticas erradas. Entende? E aí, uma coisa relevante na igreja celular, na igreja Batista da Vitória, é que o fato de você ter alguém, um discipulador, uma pessoa que cuida de você, faz com que você, quando peca, sinta a necessidade de confessar, de conversar com o seu discipulador. Entende?